eu te ensinei como é que você faz para buscar gente boa. Que não é fácil, você vai ter que colocar anúncio no Facebook, vai ter que colocar um anúncio, 2 anúncios, vai ter que colocar inúmeros anúncios no Facebook. E é normal. As pessoas vão mandar os currículos e eu já te ensinei grandes dicas de como é que você faz. E hoje, se você já colocou os anúncios e tem um montão de currículos para procurar, o que é que você vai precisar fazer? Você vai começar agora a selecionar. Você vai precisar estar frente a frente, né, a essas pessoas e vai começar a selecionar agora, né? Vai começar a selecionar. Eu quero ter certeza absoluta que você não vai pegar o primeiro currículo que chega e contratar. Não façam isso, por favor. Isso é dar um tiro no pé. Porque você está lidando com probabilidade estatística. Considerando que quando a gente recebe 100 currículos, no máximo 2 ou 3 tem o perfil da vaga que a gente está procurando, você já imaginou quanta gente você vai contratar e mandar embora? Contratar e mandar embora, sem ter tido resultado nenhum. Então, tomem bastante cuidado com isso, não façam isso, porque ninguém conta essas coisas pra gente. E isso faz tanto parte do meu dia a dia que a gente acha que é tão normal e que todo mundo sabe, mas não é verdade, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Tem coisas que a gente vê, né, que são tipo como se fosse uma pegadinha que a pessoa acaba caindo e custa muito dinheiro e é muito fácil corrigir. Né? Então, sempre que vocês veem um conteúdo bacana, uma live que você acha que pode ajudar outro empresário, compartilhem, caminha para ele, porque às vezes é aquele detalhezinho do currículo que vai fazer que ele, né, contrate a pessoa certa ou contrate a pessoa errada, aquele detalhezinho do contrato que pode colocar ele na justiça e colocar tudo a perder. Então, sempre que você vê, uau, foi interessante, compartilhe, não fique com a informação para você. Eu não fico com a informação para mim, não fica você também, ok? Ok. Pessoal, hoje nós vamos falar como selecionar. As pessoas, elas chegam até nós pedindo emprego, querendo falar bastante o quanto elas querem o emprego, o quanto elas precisam, o quanto elas estão disponíveis. E tá tudo bem. E você faz o que neste momento? Você ouve. Mas eu vou te passar um protocolo que ele é muito forte, para que você possa selecionar o joio do trigo. O joio do trigo. Então, você faz tudo aquilo que eu te passei e recebe um monte de currículos lá no teu e-mail. Você cria lá o e-mail do jeito que eu te falei, né? Você cria lá o arroba, como você quiser fazer. Arroba produção, arroba vendedor, não sei, cria um e-mail específico para receber esses currículos, para que você não fique misturando o teu currículo, os teus e-mails, os teus, né? Fica tudo separadinho, os seus e-mails é fácil para você procurar. Aí você está olhando, se você tem uma vaga onde a pessoa vai precisar fazer coisas atiradas, vendas, telemarketing, atendimento ao público, coisas assim que realmente recepção, analistas, estagiários, pede para a pessoa te encaminhar um vídeo. Você fala assim, por favor, você pode encaminhar um vídeo para mim? Falando aí, pelo menos, no máximo 1 minuto, no mínimo 20 segundos. Por que eu deveria te contratar? A pessoa tem que esticar o celular dela e gravar o vídeo. Simples assim. Não requer prática nem experiência anterior, gravou o vídeo e encaminhou para você. Simplesmente você vai, somente com essa solicitação, você já vai eliminar 95% de encrenca da sua vida. Encrenca. Por quê? Porque eles não vão gravar. Eles não vão gravar e eles vão achar isso um absurdo, né? Essa pessoa não tem o direito de fazer isso, né? E aí você já começa a perceber com quem que você está lidando. Uma coisa é eu falar para você, eu quero fazer, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero construir. A outra coisa é eu provar com as minhas atitudes. Entende? Então, quando você pede para a pessoa uma coisa completamente diferente daquilo que ela está acostumada a fazer, você já está iniciando uma seleção. Você está selecionando as pessoas que de verdade estão a fim de fazer alguma coisa, estão ali provando para você que quer fazer algo diferente, daquelas pessoas que
Se elas não conseguem gravar um vídeo para te mandar, não consegue ou não quer, né? Quem hoje em dia não consegue esticar o bracinho e gravar um vídeo? As pessoas mais simples e humildes fazem isso, né? E é tranquilo, não tem segredo. WhatsApp hoje todo mundo consegue usar. Gravou o vídeo, enviou e pronto. Se você pedisse assim para editar o vídeo, então, por exemplo, você vai colocar o grau de dificuldade de acordo com a tua vaga. Nós fizemos um processo seletivo para um cliente nosso, que era uma loja, e a pessoa ela iria fazer justamente a venda presencial e também a venda online. E ela era responsável por fazer todas as postagens no Instagram. Então, neste caso, nós queríamos contratar uma vendedora diferenciada. Eu não pedi apenas para mandar o vídeo, eu pedi para mandar o vídeo vendendo o seu perfume. Eu falei assim, escolhe o perfume que você mais gosta da tua coleção e faz um vídeo de vendas dele para mim. Ah, tá vendo? Já coloquei aí uma dificuldade maior. E nós recebemos vídeos muito show, vídeos assim super editados, com estrelinhas, bonitinhos, com o nome do perfume e tal. E tinha uma moça que ela simplesmente ligou o celular, fez o vídeo e mandou. Nem tinha uma boa luz, não tinha nada. E das pessoas que nós pedimos, nós só recebemos de 5%. O restante não mandou. Né? Se prepara para descartar aí um monte de gente que não vai te ajudar. É livramento, acredite em mim. E essa menina, daí eu falei assim, ó, faz o seguinte, né? Eu falei para minha equipe, eu falei, dá mais uma oportunidade para ela. Diga que o vídeo dela não tem nenhuma edição e que ela consegue melhorar o vídeo. Se ela não gostaria de mandar um segundo vídeo para o processo. E ela disse que sim e que gostaria de mandar. Ela enviou esse vídeo para vocês? Enviou para você? Para você? Para a gente, não. E aí foi mais uma, uau, livramento. Porque a gente pôde observar a habilidade que a pessoa tinha em editar o vídeo no Instagram e também a percepção de vendas que ela tinha. Eu não pedi para ela vender uma coisa difícil, pedi para ela vender o perfume que ela mais gostava. Então tinham pessoas assim que colocaram as letrinhas, sabe? Fizeram um monte de coisas bem show de bola. E tiveram pessoas que fizeram vídeos mais simples. E aí a gente foi pelo texto, a forma com a qual a pessoa se expressava, a aparência que a pessoa tinha, não digo assim aparência, não é concurso de Miss, não é isso de jeito nenhum. A aparência que eu digo assim, postura mesmo. Ela se preocupou com o ambiente onde ela ia estar fazendo esse vídeo, ela fez esse vídeo no banheiro, teve gente que fez no banheiro e mandou pra gente. Né? Então assim, fez lá no espelho do banheiro, não sei por que fez o vídeo no espelho, mas enfim. Tem essas coisas que acontecem e aí a gente sempre pensa, né? E a gente vai avaliando. Então, mas aí você quer contratar um auxiliar de cozinha. Você não vai pedir um vídeo. Você não vai pedir um vídeo. Porque aí a tarefa de um vídeo, para ele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Com ele, você vai fazer uma excelente entrevista e provavelmente um teste. Você vê lá, por exemplo, qual é a forma que ele vai descascar legumes. Ele vai se auxiliar, ele vai estar descascando legumes o tempo todo. Passa uma tarefa lá para ele, né? Toma muito cuidado, cuidado com a segurança, cuidado de que realmente ele seja uma pessoa experiente, porque você vai colocar uma faca na mão dele. E se você tiver algum problema, nem coloca a faca, coloca só um descascador para neutralizar o risco do que vai ocorrer. E documenta que aquilo é uma entrevista, deixa gravado no WhatsApp, olha, você está sendo convocado para uma entrevista, assim, 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 você vai fazer um teste prático, né? E só faça isto com segurança se a pessoa realmente for experiente. Caso contrário, você pode encontrar uma outra tarefa para ele estar desenvolvendo. Você trabalha com salgados, né? Alguma coisa assim, você pode de repente pedir para ele preparar, montar, formar. Ai, Carmen, mas eu posso fazer isso? Pode. 1 hora, 1 hora e meia, só. Não existe deixar a pessoa sem registro, achando que aquilo é período de experiência. Outro dia, uma participante, assim, ela disse que ela não tinha ideia de que durante o período de experiência ela precisasse registrar a pessoa.
Ela falou isso, ela falou assim, mas eu não sabia, eu achava que durante a experiência eu não precisava registrar. Então não era nem maldade, era falta mesmo de informação. Tanto que ela já correu atrás para estar registrando uma pessoa, já vai registrar a segunda agora e já está seguindo. Então, entendam o seguinte, a pessoa pode fazer teste na sua empresa? Pode. Mas ela não pode ficar um dia inteiro fazendo teste na sua empresa. Ela pode fazer um teste, 1 hora e meia. Se de repente a pessoa vai ser um auxiliar de produção, entrega algo parecido com aquilo que ele vai trabalhar na produção para ele fazer. Toma cuidado de não colocá-lo numa situação de risco, uma situação com máquinas, porque se essa pessoa se acidenta e ela está dentro da tua empresa, eu quero ver você provar que ele não era teu empregado. Nossa Senhora, a situação fica muito difícil. Então, sempre que a gente fala de um teste, a gente fala de um teste que não gere risco para a pessoa. Eu vou contratar uma pessoa para ser caixa, auxiliar de escritório, a pessoa até mesmo da produção, e eu quero ver o raciocínio que a pessoa tem. Ok, chama a pessoa e faz uma prova de problemas. Lembra problemas, gente? Problemas, não esses que a gente tem o dia todo. Não, 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 não. Eu estou falando aqueles de matemática, né? Que a gente fazia o problema e a professora fala, deixa a continha aí. Eu sempre falo isso quando a gente aplica essa prova, deixem as continhas do problema. E a gente tem que ter certeza de que a pessoa não está nem com celular, nem com calculadora. Porque hoje em dia as pessoas, elas não conseguem mais fazer conta. Então a gente sempre pede, né, para deixar a continha lá para entender o raciocínio da pessoa. E aí você vai fazer um problema. Eu tinha tantas peças no estoque, aí eu vendi tantas para uma produção, daí depois veio um outro cliente, ele levou tantas, aí eu descobri que tantas estavam vencidas, eu tive que retirar do estoque, quantas peças ficaram no estoque, sabe? Problema simples, mas que sim, a pessoa vai precisar pensar, ler e entender. Carmen, é óbvio que a pessoa sabe pensar, ler e entender. Óbvio para quem? Para quem? Não é óbvio não. Não é óbvio não. Infelizmente, as escolas não são mais iguais às que nós estudamos, gente. Não são. Hoje em dia, eles passam as pessoas até mesmo analfabetos, acredite em mim. Eu já vi pessoas que não sabiam ler e escrever e que já tinham diploma de 6ª série. Por quê? Foram sendo empurrados de um ano para o outro. Porque se muitos alunos reprovam, politicamente isso não é bem. Né? Então, os prefeitos, os governadores, o que eles querem? Eles querem estatísticas de alunos aprovados. Não, aqui no meu país, aqui no meu estado, aqui na minha cidade, não tem analfabetos. Tem sim, tem pessoas que mal sabem ler e escrever e têm diploma. Então, você aplica o teste para que você possa conhecer o raciocínio das pessoas. Ai, Carmen, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Claro que pode, sempre tomando cuidado, né? Em relação a tudo isso que eu te falei. Essa pessoa vai fazer postagens na internet, ela vai mandar e-mail, ela vai escrever alguma coisa? Excelente! Então, o que é que você vai fazer? Pede para ela fazer uma redação. Ai, Carmen, mas eu posso pedir para ela fazer uma redação? Claro que pode. Na redação, você vai ver como é que ela articula o pensamento. Nossa, Carmen, mas que tema que eu vou dar na redação? Gente, eu dou o mesmo tema há 30 anos. Eu não sou assim muito criativa, não. Eu falo assim, por que você deveria ser escolhido? Simples assim. Por que você deveria ser escolhido? E a pessoa vai falar de si, a pessoa vai vender o seu peixe. E eu falo, olha, tá aqui essa folha de papel e é nessa folha de papel que você vai vender o seu peixe. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para avaliar se aquilo que a pessoa falou é verdade ou não. Você pode também pedir para ela desenvolver alguma coisa numa planilha de Excel, se você vai contratar alguém para trabalhar na área contábil, na área financeira e tudo mais. Você pode pedir para ela desenvolver alguma coisa complexa, com PROC-V e coisas assim, caso você precise de um Excel avançado, ou você pode pedir para ela desenvolver uma planilha básica. Você dá lá um problema, eu tenho os vendedores, eu quero saber sobre a comissão dos vendedores e tal. Ela vai fazer a planilha, vai colocar e simples. Então, às vezes, você está contratando pessoas, por isso que eu disse, escreve tudo que a pessoa vai fazer.
Se você não escrever tudo que a pessoa vai fazer, de repente você esquece que o cara tem que ser muito bom em Excel. E aí você não faz o teste de Excel. E aí você vai contratar uma pessoa que vai vir, como dizia na minha época, né, catar milho, né? Na minha época era a época da datilografia. Ou você tinha curso de datilografia ou você catava milho. E aí a pessoa vem e fala que ela é boa, que ela sabe, que ela acontece, que ela fez, né? Então se a pessoa, você precisa de uma vaga onde a pessoa tem que falar inglês, pede para ela se apresentar em inglês. Nossa, Carmen, mas eu não sei falar inglês. Não importa. Não importa. Se vira para ela e fala, introduce yourself, né? E aí ela pega e vai começar a te apresentar em inglês. Eu já falei isso para pessoas que disseram lá no currículo que tinha inglês avançado. E o rapaz ficou assim, I am engineer, I am good man, I am... Gente, isso é verdade. Não é brincadeira. Tô falando sério, sério. Eu estava entrevistando um rapaz para uma vaga de engenheiro. E ele colocou no currículo dele que ele tinha inglês avançado. E ele chegou na minha frente, eu pedi para ele se apresentar em inglês. E mesmo que você não saiba falar inglês, você percebe quando o cara está no embromation, é ou não é? E aí ele começou com I am engineer, não saía daí. Ele não conseguia desenvolver uma frase. Ele falou assim, é porque eu estou nervoso. Tá. Então, você está nervosa, você esquece como é que fala português também? Que isso, né? Você não esquece como é que fala um idioma que você fala com fluência. É que realmente ele não sabia. A mesma coisa acontece com a planilha de Excel, a mesma coisa acontece com tudo. Entende? Se você precisa de uma pessoa que tenha atenção concentrada, pede para ela fazer uma cópia de uma série de números. Faz uma folha de sulfite e coloca uma série de números. 3, 4, 7, 5, 6, 8, números longos com 4 dígitos. E fala para ela, copia para mim daqui a aqui. E veja quantos ela acerta. Ela não vai acertar todos, mas é normal isso. Ninguém acerta todos. Mas aí, quer dizer, ninguém é muita gente, né? Ninguém já é inferência. É muito difícil alguém acertar todos. Mas à medida que você vai aplicando essa prova, você vai começar a saber que a normalidade, a média, é a pessoa acertar X. E você começa a comparar um candidato com o outro. Você não vai encontrar aquele candidato Zé Perfeitinho, que acerta todos os números, não sei o quê. Porque essa pessoa, na verdade, o que ela tem é toque. Né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, aquela pessoa que acerta tudo, que faz tudo rapidinho e tal, ela geralmente tem dificuldades, inclusive emocionais. Né? Elas são todas tão certinhas, que elas não conseguem, às vezes, nem ter jogo de cintura para ver a situação que está acontecendo. Tipo, você pede para ela dar uma determinada resposta num telemarketing ou num atendimento ao cliente e, de repente, ela está com uma pessoa totalmente diferente do perfil de vocês, está com uma pessoa idosa ou uma pessoa que está chorando tal, ela não consegue sair do padrão para entrar no problema que aquela pessoa está. Entende? Não sei se é meio claro. É que assim, como a minha formação, né, meu mestrado é em avaliação de pessoas, então para mim é muito claro isso, que se a pessoa ela é muito rígida, muito certinha, ela não consegue interagir com as outras pessoas, ela acaba sendo muito dura, né? Por isso que eu pedi para você escrever tudo aquilo que você vai precisar que a pessoa faça. Para você saber se ela tem que ter uma comunicação mais persuasiva, invasiva, eu quero, eu vou lá, eu vou vender porque isso é bom, não sei o quê, ou uma persuasão mais receptiva, né? Uma comunicação mais receptiva, uma comunicação do tipo de acolhimento, eu te apoio. Depende qual é o teu tipo de negócio, entende? Depende qual é o teu tipo de negócio, qual é o tipo da tua empresa. Tudo isso vai fazer parte do processo para você escolher a pessoa que você quer. E você ainda nem começou a entrevistar. Porque se eu fosse você, antes de marcar uma entrevista, eu faria uma entrevista ao telefone. Mas, Carmen, por que eu vou fazer uma entrevista ao telefone? Para não perder tempo. Ou você tem tempo para perder? Gente, quanto tempo dá para fazer uma entrevista? 1 hora, né? Então, você fica lá 1 hora falando ao telefone. Já pensou?
Não, ao telefone você fala 5 minutos. E com 5 minutos você já sabe. De repente você precisa que a pessoa tenha uma CNH letra D. Você pergunta, você tem CNH letra D? Não, não tenho. Ah, obrigada. Puf, acabou. Só que se você chama ela pessoalmente, ela vai ficar na sua frente querendo contar da vida dela, do quanto ela está desempregada, do quanto ela precisa, do quanto está tudo difícil, do quanto ela está disposta, sabe? Você gasta um tempo enorme. Ao telefone, primeira entrevista, sempre ao telefone. Você ganha muito tempo com essa entrevista, tenha certeza disso. Essa é um grande pulo do gato, né? Outra coisa que é super mega importante é você avaliar as redes sociais. Eu falei muito sobre isso. E, inclusive, as redes sociais que você não está acostumado, que é as redes sociais do Twitter, que lá fica o submundo. Então, eu já vi pessoas assim, seminuas no Twitter, falando palavrão, vendendo mercadoria falsificada, fazendo coisas assim bem, bem interessantes e que não tinha nada disso no LinkedIn, né? LinkedIn é outra rede muito boa para se contratar pessoas. Você não vai contratar um auxiliar de cozinha no LinkedIn, mas você vai contratar um analista fiscal, um analista contábil, um analista financeiro, um analista de recursos humanos, um engenheiro, um supervisor, um coordenador, todos eles estão no LinkedIn. Facebook tem todos, do auxiliar de cozinha ao gerente, né? E se de repente você vai contratar um diretor, talvez você precise ir para os sites de colocações, né? Como, por exemplo, o site da Cato, que é muito bom, CATHO. Ele é gratuito para os empresários que querem divulgar a vaga. E quem paga é a pessoa, né, que está procurando. Você vai encontrar em funções simplesinhas lá? Não, porque tem que pagar para divulgar o currículo. Mas se você quer um engenheiro, se você precisa de um supervisor, é lá que você vai encontrar. Você precisa procurar no lugar certo e fazer todo o processo participativo com ele. Um processo em que ele se envolva e que ele prove para você o que é que ele quer. E quando tudo isso aconteceu, uau! Adivinha o que vem agora? A famigerada entrevista. Toma cuidado, porque eu conheço empresários que chegam na entrevista e falam assim, não, porque aqui eu estou precisando de uma pessoa que, olha, aqui a gente é empresa de alimentos, então tem que ter unha curta, não pode fumar, a pessoa tem que ter o cabelo preso, a pessoa vai ter que trabalhar até tarde na sexta-feira, a pessoa tem que ter disponibilidade, tem que ter muita atenção ao trabalho, e aí fala tudo o que precisa. E aí o que sobra para o candidato falar? O candidato fala, sou eu mesmo, né? Aceito? Sobrou alguma coisa para o candidato falar? Não. É você que tem que investigar. Você tem que fazer perguntas e não ficar falando da sua vaga. Não adianta você falar para a pessoa, aqui só pode trabalhar de unha curta. Não, você tem que parar e olhar a unha daquela pessoa. Se ela está com uma unha assim, mais ou menos, tudo bem. Se ela tem, sabe, aquelas unhas perfeitas, daquele tamanho, ela pode até cortar, porque você está dizendo que precisa de cortar. Mas ela não vai estar feliz, nem vai gostar, nem nada disso. Você vai estar olhando se aquela pessoa realmente tem o perfil da tua vaga. O perfil da tua vaga. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, né, nós tínhamos uma estagiária muito querida que estava começando com a gente naquela época. Depois disso, ela trabalhou anos com a gente. Mas eu me lembro que eu estava explicando que para uma determinada empresa, um cliente nosso, né, que para entrar trabalhar na produção, não precisava ter experiência. E ela falou, olha, eu tenho uma amiga que está precisando muito, né, e ela quer trabalhar na produção. Eu falei assim, ela tem experiência? Não, mas você disse que não precisa contratar com experiência. Eu falei, bom, traga a tua amiga, então, junto com os demais candidatos. Ela vai ser avaliada da mesma forma que os outros candidatos. Não é porque ela é sua amiga que ela vai ter um tratamento diferenciado. E ela trouxe. Pensa numa mulher daquelas, assim, estilo modelo de feira do automóvel. Pensa. Aquela mulher longilínea, com aquele salto perfeito, aquele perfume, aquele cabelo, aquela maquiagem que se olha e fala, meu Deus, será que ela vai gravar uma novela? Ou o que ela vai fazer?
Aí eu vi aquela mulher entrando no escritório, eu pensei, nossa, o que será que essa mulher quer, né? Quer vender alguma coisa, no mínimo, né? Daqui a pouco eu descubro que ela era amiga da estagiária para trabalhar na produção. E era uma entrevista coletiva, então estavam as demais candidatas normais, né? De tênis, camisetinha, calça jeans, pessoas bem simples, né? E ela, de salto, de blazer, de maquiagem. Então, o que acontece? A pessoa ela tem que ter o perfil. Caso contrário, o próprio grupo de pessoas acaba expurgando essa pessoa. Um caso também num cliente, né, que, assim, tinha um menino que trabalhava na produção, que ele morava num mega condomínio aqui na cidade, e ele chegava de carro, os outros todos chegavam de ônibus, ele ia almoçar na casa dele, todos os outros levavam marmita, e assim, ninguém sabia por que ele não estava se enturmando. Por quê? Porque aquela não era a turma dele. E aí, quando eu fui questionar o dono, eu falei assim, escuta, quem fez a contratação daquele menino? Ah, então, ele como é que fala? A mãe dele é casada, então ele é enteado. Ele é enteado de um cliente nosso, o cliente pediu para fazer o favor de contratar, a gente contratou. Hum. O que acontece é que ele estava brigado com o pai, não queria receber mesada, e o padrasto, né, arrumou esse emprego para ele. O menino não dava certo de jeito nenhum, gente. Não tinha como. Ele destoava de todo o grupo, de toda a equipe. Cuidado com isso, cuidado com indicações. Porque depois, né, o que aconteceu? Ele acabou tendo que dispensar esse moço e o padrasto dele, que era um dos clientes frequentes, né, que a empresa tinha, perdeu o cliente. Cuidado com indicações, cuidado com parentes, cuidado com amigos, né? Isso às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Eu me lembro de uma live de mentoria que eu estava fazendo e que o rapaz, ele tinha trazido o irmão, mas é real esse caso e o irmão realmente não se adaptava ao trabalho, não se adaptava ao serviço, estava ali sabotando mesmo a empresa. E eu disse a ele, né? E se a sua empresa cresce, dá tudo certo, qual é o seu sonho? Levar os filhos para Disney. Eu falei assim, seu irmão também tem filhos? Tem filhos. E aí você vai levar seus filhos para Disney e você vai trazer o quê para os seus sobrinhos? Um boné? Uma camiseta? Né? Então, a situação acaba ficando bastante difícil. Por isso que é importante quando vocês têm uma indicação, uma contratação, caso contrário, você vai começar a se destoar, inclusive na tua própria família. Porque ali é empregado, empregador, não é irmão, irmã, não é primo, prima, não é tio e sobrinho, não, é empregado, empregador. Então, como é que você vai dar uma advertência? Como é que você vai dar uma suspensão? Vocês precisam estar atentos a isso, ok? E aí, quando vocês vão para a entrevista, já sabem, nós temos uma vaga de auxiliar de produção. E aí começa a perguntar da pessoa. As pessoas elas acabam tendo um pouco de dificuldade em saber o que perguntar, né? Em saber o que perguntar. Muito fácil. Eu começo sempre pela vida familiar. Carmen, vida familiar. Mas o que tem a ver a vida familiar com emprego? Tudo. Porque se ele não cuida da família dele, você acha mesmo que ele vai cuidar da sua empresa? Se ele não dá a menor atenção para pai, mãe, irmãos, que é sangue do sangue deles, não vai dar atenção para vocês. Se ele tem filhos que ele não assumiu, se ele tem filhos abandonados por aí, se ele tem filhos de vários pais, né? Se os filhos dele estão com a avó, sabe? Ah, eu deixei lá com a avó da criança para cuidar. Se ele não cuida nem de quem é filho, você acha mesmo que ele vai cuidar de suas ferramentas? Eu sempre começo com a vida familiar. Com a vida familiar eu tenho uma ideia de onde é que ele saiu para saber quanto é que ele caminhou. Entende? Porque eu falo para vocês, uma pessoa tem ensino médio completo. Isso é muito ou é pouco? Depende de onde ele saiu. Se ele está numa família onde todas as pessoas são praticamente analfabetos e ele é o único da família que tem ensino médio completo, você está diante de uma pessoa muito, 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 muito esforçada. Entende? Aí eu falo para vocês, ele tem ensino médio completo. É muito ou é pouco?
Depende. Se ele está numa família onde todos são engenheiros, advogados, médicos, ele foi o único que não quis estudar, porque ele só reprovava de ano, nunca levava nada a sério. É bom ou é ruim? Entende? Todas as perguntas que vocês fazem depende qual é o contexto. Vocês vão saber se aquilo que ele está respondendo é muito ou é pouco, como vai ser avaliado de acordo com o contexto. Eu falo para vocês, então, ele mora numa casa própria, ok? Isso é um bom indicador ou é um indicador ruim? Já sabem a resposta? Começa com D. Escrevam aí. Depende. Depende. Depende, gente. Se essa casa própria, é uma casa própria. Então, eu morava lá e daí a minha mãe deixou essa casa para mim e acabou a história. Ou se ele fala, não, eu comprei um terreno lá junto com a minha namorada e daí nós começamos a construir, eu ajudei nos finais de semana, Vê como mudou a história? Ou então eu financiei essa casa, eu vendi meu carro, dei entrada, estou pagando financiamento até hoje. Mudou a história, entende? Então o fato de ser uma casa própria não é nem bom e nem ruim. É simplesmente um depende. Depende como é que ele arrumou essa casa própria. Tudo isso são indicadores, indicadores de quem é essa pessoa que está na sua frente, do quanto essa pessoa é esforçada, do quanto essa pessoa é confiável. É só isso. E você vai buscando todos os indicadores. Indicadores. Você ajuda financeiramente em casa, seus pais? Eu ajudo. Aí você continua perguntando. E como é que você ajuda? Eu dou a cesta básica e pago a internet. Filho, acorda, isso aí não é ajudar. Cesta básica, você não vai fazer nada com ela, internet quem usa é você, né? E aí a gente começa a ver que ele não ajuda exatamente os pais. Não paga nem o que ele gasta de energia elétrica, né? Só paga a internet. Então, a gente começa a ir percebendo no meio de quem que a gente está, né? Meus pais são separados. E como é que você vê a separação dos meus pais? Porque não devia ter acontecido, porque não sei o quê, Então você já sabe que é uma pessoa um pouco inconformada com a situação. Meus pais se separaram e tudo bem, porque afinal de contas é a vida deles. Eles são adultos e eles devem saber o que é melhor para eles. Eles não tinham que continuar juntos por causa dos filhos. Uau! Aí você já tem uma pessoa mais madura. Gente, somente em vida familiar eu costumo ficar no mínimo aí uns 20 minutos. Uns 20 a 30 minutos em vida familiar. Porque eu tenho indicadores muito ricos. E às vezes as pessoas falam assim, Carmen, me dá aqui as perguntas para eu fazer. Depende. Depende se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, né? Então, você é solteiro? Eu sou solteiro. Que bacana. E você pretende, você é casar? Você tem um relacionamento? Não, só estou saindo, né? Com umas meninas, mas não nada sério. Você já sabe que é a pessoa do nada sério. A pessoa do nada sério lá fora é a pessoa do nada sério aqui dentro. Se eu tiver que escolher entre uma pessoa do nada sério e esse for o ponto decisivo, eu vou ficar com a pessoa que já tem um relacionamento estável. Porque a pessoa que já tem um relacionamento estável, ela quer casar. E quem casa quer casa. E casa, apartamento, financiamento, tudo isso custa dinheiro, gente. Custa dinheiro, não custa? E aí, o que acontece? Você tem lá casa, financiamento, apartamento, tudo isso acontecendo, a pessoa, você acha que ela vai ficar fazendo pirraça? Acha que ela vai querer perder o emprego dela? Não. Ela vai dar um duro danado para manter as condições do emprego dela. Então, se você olha todos esses aspectos, e agora, neste momento, seja honesto. Quando você contratou a sua equipe, esses que pirraçam, quanto tempo você ficou conversando com eles e fazendo perguntas sobre a vida familiar deles? Vida familiar é um rio de informações, gente. É um rio de informações, é fantástico. Depois que você já colheu todas as informações que você queria, quanto que ele gasta aproximadamente, né, na vida familiar dele, ou quantas pessoas são unidas, quais são os planos em relação à família que ele tem, né? Tudo isso você vai para a formação escolar. Formação escolar, Carmen, mas já vem escrito no currículo, não é só saber que série ele está estudando?
Não! Na formação escolar, você tem os cursos que a pessoa fez. Ah, Carmen, mas isso já está escrito lá. Então, está escrito, sabe o que significa? Nada. Absolutamente nada. Não acreditem nas falas, não acredita nos escritos, pede os exemplos, vai buscar. E lá está escrito que a pessoa fez um curso de XYZ. Você fala assim, ah, que bacana, e o que você aprendeu? Quer apostar quanto que você vai se surpreender com a resposta? Tem gente que fala assim, não aprendi nada. Tem gente que fala assim, ah, isso aí faz tempo, eu nem lembro. Gente, eu não me aguento, né? Vocês sabem que eu sou bocuda, eu já viro para a pessoa e falo assim, por que você escreveu aqui no currículo, né? Porque é comum as pessoas escreverem uma série de cursos que elas nem sabem o que é que tem, porque elas querem encher o currículo. É o famoso encher linguiça. Então, elas querem encher o currículo porque elas acham que vai ficar bonito. E, na verdade, elas nem sabem do que se trata. Mas é possível que você pergunte e a pessoa desenvolva e fale. Eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu gostei muito desse curso. Uau! Entende? Não tem curso nenhum. É o indicador. Nossa, mas por que você nunca fez um curso? Ah, eu nunca fiz um curso porque eu não tenho dinheiro, porque é difícil, porque meu patrão nunca me pagou, porque o meu pai nunca me pagou, porque o governo nunca me pagou, porque a minha avó nunca me pagou. Você já sabe que você está diante de uma vítima, né, gente? Olha bem, há quanto tempo você me acompanha? Você já sabe. Quando você vê uma folhinha de goiaba, essa folhinha de goiaba vai crescendo e vai virar um pezão de goiaba. Então, folha de goiaba vai dar goiaba depois quando crescer. Essa pessoa começa a ser vítima agora, daqui a pouco ela vai estar sendo vítima lá na tua empresa. E é lá na tua empresa que ela vai estar te falando que você não pagou para ela, que você não investiu nela. Não tem jeito. Pé de goiaba dá goiaba, gente. Você tem que ir olhando. O que nós estamos fazendo é procurando folhinhas. E aí você vai perguntando. Outra coisa. A pessoa tem 10 cursos, né? E quem pagou esses cursos? Carmen, o que isso tem a ver? Tudo. Imagina um cenário. Ela tem 10 cursos e quem pagou foi a empresa. Ela fez dentro da empresa. Ou fazia ou era mandada embora. Tem valor? Tem. Agora, a pessoa tem 5 cursos e não 10. Mas quem fez foi ela. Quem pagou foi ela. Quem passou a noite lá na escola, né, para estar estudando, para estar fazendo, para estar indo atrás, foi ela. Onde tem mais valor? Essa que fez os cursos porque era obrigado a fazer dentro do horário de trabalho, ou a outra que arrancou dinheiro do bolso, foi lá, fez, pagou e se dedicou. Quem está interessado em ir mais longe? Quem quer crescer mais? E você também investe em cursos? Você paga cursos do bolso? Porque vai ser difícil você querer uma pessoa empreendedora se você também não for. Porque nós temos duas formas de aprender nessa vida. Ou a gente aprende com a experiência dos outros, ou a gente aprende quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara. Desculpa aí, mas meu currículo não tem 60 páginas, né? Então é assim, pós-graduação eu fiz umas 6. Mestrado, eu fiz mestrado, eu dava aula na universidade. Formação de coaching. Tem gente que faz uma no final de semana e está fazendo coaching. Eu fiz 14 formações de coaching. Fiz, inclusive, com o criador do coaching, o Tim Gallwey, que é um senhorzinho aí de 80 e poucos anos, né? Hoje ele deve estar perto dos 90 e é um fofo, né? Dava aula na quadra de tênis. Então, eu fiz várias formações, né? Com o Joseph O'Connor, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, México, Peru. Então, porque eu invisto. Por isso, para trabalhar comigo, eu quero pessoas que também invistam em si. E você? Está aprendendo coisas novas? Está investindo? Vai atrás? Né? Vai procurar o conhecimento. Então, como é que você pode ter pessoas que não invistam? Por exemplo, na live com o Renato, que a gente falou aqui agora há pouco, ele disse que ele tinha feito uma série de lives para aumentar as vendas e tal. Eu falei, tá, e as suas vendedoras, né, as telemarketings, elas estavam com você na live?
Daí que ele se deu conta que elas não tinham nem sequer assistido a live. Olha o nível de interesse delas, né? Pelo produto, pela empresa e por tudo aquilo que estava acontecendo. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é o que a gente faz. Então, eu gosto muito de procurar pessoas que são responsáveis pelas suas próprias vidas. Quando a pessoa começa falando assim, eu não fiz nenhum curso porque a empresa não pagou. Ih, gente, esse daí ele está querendo saber de benefícios. Ele não está querendo saber de trabalhar. Aí, quando a pessoa fala, não, eu fui lá e fiz o curso de torneiro. Por quê? Porque eu adoro ser torneiro. Fui lá e fiz um curso de qualidade. Por quê? Porque eu já sou torneiro e aprendendo mais sobre qualidade, eu ligo uma coisa com a outra. Entende? Pessoas que vão atrás, vão atrás. Elas têm que se movimentar na sua vida para poder se movimentar na sua empresa. Entende? Não adianta você pegar uma pessoa que nunca fez nada, que nunca teve nada, que é um zero à esquerda, né? Que está lá parado, esperando, sabe? Eu chamo de geração andador. Sabe esses andador de criança? Que você bota a criancinha na cadeirinha voadora e ela tchum, vai de um lado ao outro da sala? Pois é. Não desenvolve o fêmur, não desenvolve a perna, o músculo, não desenvolve a noção de espaço. Ela simplesmente sai andando e depois ela chega na tua empresa, não tem cadeirinha. Ela tem que engatinhar, ralar o joelho, né? Se ela quiser chegar em algum lugar. E aí ela já desiste, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado de não trazer para minha empresa pessoalzinho da geração andador, que simplesmente nunca fez esforço nenhum na vida. Você tem esse momento da entrevista para buscar conhecer quais são os momentos em que de fato essa pessoa fez esforços na vida. Porque se ela ganhou tudinho de mão beijada, ela vai chegar na sua empresa e vai querer tudinho de mão beijada. Entende? Nós estamos aí avaliando, por isso que é tão importante você ter todas as informações sobre os cursos que ela faz. Isso sim é importante, porque se você perguntar para ela, e o que você pretende? Vou fazer faculdade. Aham. Daqui um ano a gente vai ver se fez ou não, né? Então, quando alguém me fala, vou fazer faculdade, eu falo, que bacana, a qual? Eu tô vendo. Em que lugar? Quanto custa? Como é? Eu quero saber, né? Eu não vi nada ainda. Não vai fazer, não vai fazer. Gente, se eu falo para você, e eu vou viajar finalzinho de setembro, começo de outubro, se Deus quiser, essa pandemia vai passar e eu vou estar aqui dando aula para vocês lá de outro lugar do planeta, lá na Oceania, né, no continente da Oceania. Mas eu já sei o preço das passagens, eu estou olhando todos os dias as passagens de algo que eu vou fazer lá em outubro, entende? Então, se alguém fala que vai te fazer faculdade, pergunta, faculdade do quê? Quanto custa? Como vai ser? Quando é o vestibular? Se ela não souber nada, é mentira, gente, é mentira. Ela tá falando assim como eu falo assim, eu vou ser jogador de futebol, vou ser modelo, né? É sonho, é sonho. Qual é a diferença de sonho e de projeto? Projeto, você tem informações tangíveis. Então, eu não tenho sonho de que eu vou viajar em outubro. Eu realmente estou pesquisando, estou montando minha planilha, estou acompanhando a pandemia, estou vendo se vai ser possível. Se não for possível setembro, vou em outubro. Então, eu estou fazendo uma série de análises, né, para ver quando que isso vai acontecer. Caso contrário, é sonho, né? E vocês não precisam de gente que fica só sonhando. Você precisa de gente que sonhe na tua empresa, mas não que fique só sonhando. Tem que sonhar e realizar, sonhar e realizar. E é só então que eu vou entrar no aspecto da formação profissional, né? Vocês perguntam tudo isso quando vocês fazem entrevista? Ou pega lá o currículo e fala, que menino bonzinho, você aceita trabalhar? Segunda a sexta eu vou pagar 1.200, você quer? Quero. E põe para dentro. Não, né? Então, o negócio se torna sonho. Não faça isso. Busque todas as informações e aí você vai entrar na formação profissional. Você vai pegar o currículo e vai pegar a carteira de trabalho. Por que currículo e carteira de trabalho? Porque eu já cansei de entrevistar pessoas que tinham 3 empregos no currículo e 16 na carteira de trabalho. Não parava em lugar nenhum, né? Ou então as pessoas escrevem assim no currículo. De 2010 a 2005.
Aí você vai pegar a carteira de trabalho? Não é. Ele ficou 3 meses em 2010, ficou 6 meses em 2003 e mais 6 meses em 2005. E daí ele não arrumou emprego nenhum nesse período, trabalhava fazendo bico e ele põe como se fosse 5 anos. E não é, não é. Ou então a pessoa faz, eu trabalhei lá em 2019 a 2020. E você pensa que são 2 anos. Mas ele entrou no dia 20 de dezembro e ele saiu no dia 2 de janeiro. Ou seja, ele trabalhou 12 dias. E você está pensando que ele trabalhou 2 anos. Então você pega a carteira. E aí você tem uma vaga de torneiro mecânico. Você pôs lá a vaga. E aí o moço vem e traz o currículo no torneiro mecânico. Maravilha. Aí você pega a carteira. Aí você abre a carteira e você olha que ele é auxiliar de produção. Daí você fala assim, não, mas aqui está escrito auxiliar de produção. Não, mas eu operava torno. Ok, está aqui um desenho de torno, um desenho mecânico. Como é que você faz a programação desses desenhos, né? Sei lá, você vai pensar num teste. O torno mecânico não tem programação, o torno CNC tem, mas você pede para ele fazer alguma coisa que mostre que sim, se ele sabe, se ele não sabe. E você pode até mesmo entrar em contato com a empresa e você, dono de empresa, pedir referências. Não me manda funcionário fazer isso, que a única coisa que você vai ter é uma cartinha escrito. Não tem nada que o desabone. Estamos na parte onde eu pergunto, né, sobre o porquê que ele saiu de cada empresa, qual é o motivo, o que ele aprendeu naquela empresa, né, como era a rotina dele, como era o dia a dia dele. E aí eu ouço ele descrevendo, e aí que eu percebo se o que ele está falando é mentira ou é verdade. E então, por último, eu vou querer saber o que ele faz no lazer dele. O que ele faz de sábado e domingo? De repente você tem uma vaga, a pessoa entra a trabalhar super cedo e você descobre que ele canta na noite. Será que ele vai acordar cedo? De repente você descobre que ele adora em rave. Será que ele vai acordar cedo para ir trabalhar, né? Então você tem que buscar indicadores se a pessoa vai dar certo na tua vaga ou se ela não vai dar certo na tua vaga, né? Tô vendo a Glenda falar que ela está em pânico porque ela se considera leiga ao extremo. Glenda, antes da gente saber, todos nós somos leigos. Eu sou leiga em muitas coisas na minha vida também. Tem muitas coisas que eu quero aprender e que eu sou leiga. Ser leiga é o primeiro passo para começar a aprender alguma coisa. Isso é fantástico. Já muda esse discurso e coloca a nossa palavrinha mágica. Quem lembra qual é? Nossa palavrinha mágica, 5 letras mágicas. Eu ainda não sei fazer uma contratação correta, mas estou aprendendo aqui com a Carmen. E hoje eu trouxe esse tema, que é um tema que é muito importante, vocês pararem de trazer gente ruim para a empresa de vocês. Porque metade dos problemas vocês já vão resolver aí. A Mônica, para contratar para banho e tosa, como se faria essa seleção? Da mesma forma, Mônica. Tem diferença alguma. Isso que eu ensinei para vocês hoje, vocês vão usar, seja para contratar para banho e tosa, para uma padaria, para uma engenharia, para uma diretoria. É o mesmo processo. Não muda nada. E você vai ter resultados e bons resultados, pode ter certeza. E na hora de fazer o contrato, toma muito cuidado de não colocar funções restritivas. Carmen tem uma grande dificuldade de contratar auxiliar de limpeza. Você e o mundo, né? Porque as pessoas que trabalham como auxiliar de limpeza são pessoas mais simples. Elas não vão te mandar vídeo, elas não vão saber fazer currículo e tá tudo bem, né? E você vai precisar fazer o mesmo processo de entrevista que eu te passei aqui. Conhecer muito bem quais são as ambições dessa pessoa, a experiência que ela tem, a estabilidade que ela tem, tudo isso. E você vai encontrar. Só que as pessoas acham que tem mágica, né? Que você faz assim e aparece a pessoa no perfil que você quer. Não é. Você tem que olhar um currículo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 currículos. Gente, é garimpar ouro. Como você faz para achar ouro? Vai tirando a terra, vai tirando a terra, vai tirando a terra, até que aparece o ouro, né? Até que aparece o ouro. Mona Lisa, pelo amor de Deus, eu não disse dia de teste. Pelo amor de Deus. Não existe dia de teste. Dia de teste a pessoa pode te processar e dizer que você prometeu o trabalho para ela e contratou ela sem registro. Não me faça uma loucura dessa. Eu falei teste. Ela vem na tua entrevista fazer um teste. 1 hora. Teste.
Ela vem fazer um teste de redação, vem fazer um teste de contas de matemática, de problemas, de operação de torno. Ela vem fazer um teste, 1 hora. E muito cuidado de não passar um teste que essa pessoa possa se acidentar, que aí você está completamente lascado, completamente lascado. Dia teste, nem pensar. Ela vem na tua empresa fazer uma entrevista, ok, passou, ela volta para fazer um teste outro dia, ok. Dia teste, não, em hipótese alguma. Anderson, olha aí, eu falei dele agora há pouco. Temos muitas dificuldades de contratar funcionário da área contábil e recursos humanos. Quais as dicas para contratação nessa área? São as mesmas dicas, tanto da área contábil quanto da área de recursos humanos. É lógico que você vai colocar algumas perguntas relacionadas à área da pessoa. E são perguntas onde você vai pedir para ela contar o que foi que ela vivenciou. Não fica perguntando, né, o que ela conhece. Conhecer, ela conhece bastante porque ela fez faculdade. Resposta, ela tem bastante porque ela lê revista, né? Lê revista, lê internet. Então, ela tem bastante respostas para te dar. Faça perguntas em cima daquilo que ela vivenciou e procura saber, como a gente sempre fala, o contexto, ação e resultado. Cada resposta dela tem que estar com esses 3 pontos. Caso contrário, volte a perguntar até que você entenda exatamente o que ela quis dizer. Mas se baseie naquilo que a pessoa faz e não naquilo que a pessoa fala. E na escola particular, como testar o professor fácil? Pede para ele vir dar uma aula para você. Fala assim, olha, eu gostaria que você preparasse um material sobre isso, e nós vamos estar, eu, a coordenação e alguns professores, né, para estar assistindo tua aula. E a pessoa vem e vai dar aula para você. Muito simples, gente. É simples. O que você não pode é fazer o dia de teste, ficar produzindo coisas, né? Ou então colocar um monte de aluno na mão do teu professor, já pensou? De repente ele faz algo errado e olha lá a tua responsabilidade. Como aplicar esses testes? Qual teste? Depende qual teste, né, William? Mas você vai aplicar. Você sim, depende do que você precisa, né? Os testes nós chamamos de testes situacionais. Depende qual é a vaga, depende do que a pessoa faz na tua empresa, você cria o teste na hora, porque ninguém conhece melhor a vaga do que você. Você é a pessoa que tem capacidade de pensar se você vai aplicar uma redação ou se você vai aplicar, o que você vai aplicar, né? Ou se vai aplicar uma prova de matemática ou se vai pedir para a pessoa fazer um vídeo, né? É você quem faz isso. Então, você tem essa capacidade, ok? Vamos parar por aqui. Uma ótima noite para vocês.